Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Senhora Ministra e a Senhora Secretária de Estado. Antes de dizer o que se nos oferece sobre este assunto, eu só gostaria de dizer à Senhora Deputada do Partido Socialista que tem tanto direito este Governo dizer que vai aguardar as conclusões do Tribunal Constitucional sobre os pedidos de fiscalização, tanto quanto teve o outro Governo dizer que não se sentia com legitimidade após terem passado os 90 dias de regulamentação da lei, nos termos legais, dizer que não se sentia com legitimidade política para regulamentar a lei depois da queda do Governo. Portanto, estamos a falar exatamente sobre as mesmas coisas, porque teria tanta legitimidade política o Governo para regulamentar a lei, o seu Governo, tanto quanto tem este Governo para não fazer eco daquilo que diz o Tribunal Constitucional. E, de facto, aquilo que diz o Tribunal Constitucional é muito importante, e ainda bem que o Governo vem aqui dizer que vai aguardar as conclusões do Tribunal Constitucional sobre os pedidos de fiscalização sucessiva relativas a este diploma. Parece-nos absolutamente prudente, Senhora Deputada, e muito cautelosa esta posição, pois, como a Senhora Ministra disse, trata-se de uma matéria muito complexa, quer do ponto de vista jurídico-constitucional, a Senhora Deputada sabe isso melhor que ninguém, sabe isso melhor que ninguém, quer do ponto de vista conceptual, deontológico, operacional, e que levanta muitas questões na sociedade portuguesa, como sabe, que devem ser dissipadas. Portanto, sim. E nem se pode dizer, Sr. Presidente, que estes pedidos de fiscalização que foram aqui suscitados se fundam em lutas de trincheiras entre os que são a favor da lei e os que são contra. Já passámos essa fase. A lei está, de facto, aprovada. A lei, Senhora Deputada, nós reconhecemos que a lei está aprovada, seguramente, mas suscita dúvidas, fundadas dúvidas, que foi a Senhora Provedora de Justiça, foi o grupo parlamentar do PSD, mas foi a Senhora Provedora de Justiça que, em nome de todos os cidadãos do país, pediu a fiscalização da constitucionalidade. E, diz a Senhora Provedora de Justiça, tenho a certeza que a Senhora Deputada leu seguramente o seu parecer, que existem dúvidas seríssimas de constitucionalidade, dúvidas sobre o alcance e a conceptualização de inúmeros preceitos. Além de que, e a Senhora Deputada isto tem de compreender, não percebo como é que acha que é absolutamente banal assim, a aplicação de uma lei destas, que é uma lei que divide diametralmente a sociedade portuguesa, é uma lei fraturante e que, portanto, quererá o Governo que a implementar, que não foi o seu, vai ser provavelmente ou não este Governo, mas não foi o seu, o Governo que a implementar vai querer ter segurança e certeza jurídica a oferecer aos cidadãos numa lei que vem regular a morte, Senhora Deputada, a morte, que é disso que se trata. Portanto, Senhoras Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, o grupo do PSD sente-se absolutamente confortável com as cautelas e com as prudências aqui evidenciadas pelo Governo e pela Senhora Ministra. Aliás, estamos em crer, a Senhora Ministra também disse isso, que terá sido precisamente essa cautela que fundamentou que a lei não tivesse sido regulamentada pelo anterior Governo. O que é facto é que não regulamentou, mas não regulamentou, e era uma lei, vejamos, que tinha o apoio político do Primeiro-Ministro, uma lei que foi objeto de anúncio na abertura de um congresso do Partido Socialista. E, portanto, se não é falta de apoio político, só podemos estar perante um assunto que oferece séria complexidade e sérias dúvidas, que não pode ser feito de forma liviana, nem à pressa, só porque a lei foi aprovada. Só um exemplo, senhoras e senhores deputados, como é que vamos, isto é um exemplo entre muitos, como é que vamos constituir a Comissão de Verificação e Avaliação face à recusa iminente, reiterada da Ordem dos Médicos, por exemplo, em nomear um médico para constituir essa comissão, por exemplo. E, portanto, senhoras e senhores deputados, Senhora Ministra, já me respondeu, mas eu vou reiterar aquilo que a Senhora Ministra aqui disse, vou reiterar em pergunta, se encontrou alguma diligência mínima que fosse preparatória, efetuada pelo anterior Governo para concretizar a regulamentação da lei. Se a Senhora Ministra tem conhecimento se foi feita ou não feita alguma coisinha durante os 10 meses após a publicação do diploma, em que o Governo esteve em funções com legitimidade, no sentido de dar sequência a uma lei que tinha o apoio político do Primeiro-Ministro anunciada num congresso partidário. Disse.